Dois acidentes envolvendo um caminhão-tanque e um ônibus mobilizaram equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros aqui em Belo Horizonte. O ônibus é da linha 737, que faz o trajeto bairro Jaqueline, estação Vilarinho. O acidente foi de manhã, na rua Flores Reais. O ônibus tombou e foi parar nesta mata. De acordo com a BH Trans, o motorista dirigia a caminho da garagem e não levava passageiros. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU. No fim da tarde, 2 caminhões ainda tentavam tirar o ônibus da mata. O trabalho foi grande para puxar 11 toneladas. A gente levanta com o muque e puxa com o guincho de arrasto. Os dois serviços em conjunto, levanta um pouquinho, puxa um pouquinho, levanta um pouquinho, puxa um pouquinho. Nenhum pode puxar muito, nem o outro levantar muito. Senão eu levo esse caminhão para dentro do buraco e o outro também. Pela manhã, no bairro Ouro Preto, um caminhão-tanque não conseguiu subir uma ladeira. Uma câmera de segurança gravou o acidente. O caminhão chega ao topo do morro. Segundos depois, desce a rua Ecologia de ré, desgovernado. Trabalhadores correm para ver o que aconteceu. No acidente, o caminhão-tanque despencou de uma altura de 15 metros. Ele é de uma construtora e estava a serviço da Companhia de Gás de Minas Gerais, a Gasmig. O motorista foi retirado dali com consciência e levado para o hospital Odilon Berens. Quando nós chegamos no local, ele já estava consciente, estava com bastante dor. Porém, ele conseguia nos relatar o que aconteceu, chegou a ter uma perda de consciência antes da chegada dos bombeiros, mas ele estava estável no local. Ele foi encaminhado para a ambulância com um médico, uma unidade avançada, e vai ser encaminhado para o hospital para maior avaliação. O dono da oficina onde o caminhão foi parar contou que 2 máquinas foram quebradas, prejuízo de R$100 mil. Eu estava do lado, a uns 5 metros daqui do ocorrido, e eu resolvi ir no container. Quando eu cheguei no container, eu deparei com um barulho muito estridente, eu saí na porta, ele estava acabando de arriar. Graças a Deus não tinha ninguém perto. A construtora Elevação, responsável pelo caminhão-tanque, informou que o motorista está bem e que trabalha para minimizar os transtornos à comunidade. A Prefeitura de BH disse que uma equipe vai avaliar se a sinalização precisa ser melhorada. Sobre o acidente com o ônibus, a BH Trans explicou que os motivos do acidente vão ser investigados. A empresa responsável pelo ônibus ainda não se pronunciou. Uma excelente noite para você. Muito obrigada por me fazer companhia em mais um RJ2. A partir de agora, seguimos juntos com os principais assuntos do dia no estado do Rio. E a gente abre a edição de hoje dizendo que a polícia prendeu um homem suspeito de assaltar a casa de 2 idosos em Miracema. A gente mostrou esse caso aqui nos nossos telejornais. Toda a ação do criminoso foi gravada por câmeras de segurança e um detalhe chama muita atenção, presta só atenção. O idoso agredido é advogado e ele já defendeu o suspeito da agressão. A gente vai para Itaperuna conversar com a Lília Bustilho, que tem mais detalhes sobre esse assunto. A cada novo desdobramento, mais a gente vai ficando de estômago embrulhado, né, Lili? Uma boa noite para você. É muito difícil saber de novas covardias, né, Mi? Boa noite para você que nos acompanha. Eu conversei hoje à tarde com esse idoso que foi vítima. Ele se disse aliviado depois dessa prisão, classificou como espetacular o trabalho das polícias civil e militar. Disse que essa operação feita por policiais civis de Miracema e por policiais militares do 36º Batalhão vai servir, segundo ele, para desestimular novos crimes, para que se cometam, né, para que as pessoas não cometam assaltos, principalmente. E ele disse também, ele que tem 88 anos, disse também que ficou muito preocupado durante o momento do crime com a mulher, que tem 88 anos e tem Alzheimer. A gente tem imagens do momento em que a Polícia Civil encontra uma touca ninja, que segundo as investigações do delegado Gessner César Bruno, é a touca usada no crime, viu? Segundo a polícia, esse homem preso, ele confessou o roubo e disse que devia ao tráfico. O idoso, ele disse que o homem sempre passava pela casa, que pedia dinheiro em nome do pai, porque o preso é filho de um funcionário dele. O idoso disse que ficou muito preocupado no momento do crime, mas que o pai desse homem preso é uma pessoa
muito querida, um funcionário antigo desse idoso e que nunca teve nenhum problema, por sinal, é uma pessoa muito honesta. Vamos ouvir um trecho da minha conversa com o idoso. E no dia dos fatos ele passou a pedir dinheiro. A cuidadora da minha esposa disse que eu estava na cozinha falando no telefone. E quando eu voltei ele já tinha saído. Ele me estava derrubando a câmera de segurança da frente, alguns foram da blusa. Ele comprou a roupa, pôs a calça, a blusa e o capuz, enfim, e arrumou o cadeado e abriu a porta e apareceu um vídeo, né? Ele derrubando, entendeu? Interessante que eu já devolvi para ele devolvendo ele, já fiz devolvendo dos dois gratuitamente, que ele não tem condição de pagar um centavo de honorário. Já devolvi para eles de graça, dezenas de vezes. Esse é o pagamento de dele. E essa operação contou também com a parceria do Ministério Público, né, por conta dos mandados e também da Justiça. Mais uma etapa concluída, né, Mi? Graças a Deus, covardia depois disso tudo, e o idoso é importante passar bem. Eu volto com você ao estúdio. Sabe o que me chocou, mas num bom sentido também, Lili? Claro que a gente não vai conseguir ouvir toda a conversa da Lília Bustilho com essa vítima, mas no meio desse caos que ele viveu, depois de passar por essa crueldade, ele ainda encontrou uma forma de demonstrar amor, porque ele falava todo o tempo. O pai dele é uma pessoa muito querida, é uma pessoa honesta, é uma pessoa trabalhadora, protegendo esse pai, né, que já deve estar sofrendo tanto numa situação dessa, e ainda por cima, ele achando formas ali de ser gentil, mesmo depois de tudo isso. Obrigada pelas informações, viu, Lília Bustilho? Muita força para você também. E atenção, motorista de Petrópolis, a subida da serra será interditada na madrugada de hoje para amanhã para a retirada de um caminhão que caiu em uma ribanceira. Quem tem mais informações sobre esse caso é a Priscila Torquato, que já vai chegar por aqui ao vivo conosco. Boa noite para você, Pri. Ei, Michele, uma ótima noite para você, para quem acompanha a gente aqui no RJ2. E a interdição da pista, né, ela deve acontecer ali a partir do quilômetro 102, lá na Praça de Pedágio, perdão, lá em Duque de Caxias, na subida da serra mesmo. Isso já a partir da madrugada, né, de hoje para amanhã. A interdição ela vai acontecer para o içamento do caminhão dos Correios que caiu numa ribanceira ali no trecho da subida da Serra de Petrópolis. Esse acidente aconteceu no dia 16 de janeiro. O caminhão, ele seguia sentido Juiz de Fora, quando no quilômetro 83, próximo ao bairro Dux, aqui em Petrópolis, o veículo saiu da rodovia e acabou caindo morro abaixo. O motorista do caminhão de 49 anos, ele chegou a ser levado para o hospital com ferimentos graves, né, segundo nota da concessionária que administra ali a rodovia. E depois de cair na ribanceira, o motorista foi retirado do veículo por moradores ali do entorno até ser socorrido pelos bombeiros, né? Segundo a PRF, o veículo pode ter sofrido uma falha mecânica. E a operação de retirada desse caminhão vai depender das condições climáticas e também operacionais. Então é importante que você, motorista, ligue para esse telefone que eu vou passar agora, que é o 0800 282 0040, para ter informações em tempo real da rodovia e também da operação da rodovia. Então fica aí o serviço para você, motorista, que vai acessar a BR-040 nessa madrugada. Michele, volto com você. Recado dado. Muito obrigada pelas informações, viu, Priscila? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já caiu em algum golpe do mercado imobiliário? Ou conhece alguém que já tenha sido vítima? O Conselho Regional de Corretores de Imóveis está fazendo uma fiscalização na região dos Lagos. Lembrando que em alta temporada, os riscos ao alugar uma casa, né, por exemplo, aumentam e muito. Caio Alex vai chegar por aqui com mais informações. Uma boa noite para você, Caio. Muito boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o RJ2. A operação foi desencadeada na região dos Lagos. 48 contraventores foram retirados de circulação. Outras 3 pessoas que intermediavam aluguéis de imóveis foram impedidos de trabalhar nessa ação que aconteceu aqui na região dos Lagos. E vale ressaltar que, ao todo, foram 76 denúncias feitas ao Cresce, denúncias essas, todas elas foram cumpridas ainda hoje. O Cresce disse também que essas pessoas agiam de forma irregular, ilegalmente trabalhavam como corretores de imóveis. Vamos ver aí o que disse o Marcos Limão, superintendente do Cresce RJ, a respeito dessas operações.
O golpe está aí e a sociedade tem que ficar muito atenta para que não possa entrar no golpe, que é muito ruim hoje nessa época, verão, férias, você se deslocar com a sua família e quando você chegar aqui, você vai lidar com um imóvel que já está às vezes até alocado ou que não estava nem para locação. Quando você olhar o imóvel pela internet, tá, você vê as fotos, se as fotos têm logo, marca d'água, isso já é um fato importante para que você comece a criar uma identificação. Tá? Segundo, preço abaixo do mercado. Tá? Esse ponto do preço abaixo do mercado é fundamental. Às vezes a sociedade acha que está se beneficiando e vai acabar se prejudicando. Tá? E o terceiro, que é o melhor, que você procure um corretor da região, porque esse corretor da região, ele vai identificar se aquele imóvel está na localização que realmente consta no anúncio, se aquela casa realmente está sendo alugada ou não. O CRECI vai permanecer fazendo ações na região dos lagos, para evitar que as pessoas sejam vítimas de criminosos. Eu volto com você, Michele. Tem que ficar ligado, né, Caio? Muito obrigada aí pelas informações. Uma ótima noite para você. E Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, acusado de movimentar mais de 38 bilhões de reais em esquema de pirâmide financeira, vai continuar preso. Esse é um dos destaques do Giro de Notícias. O juiz Nilson Luiz Lacerda, diretor da Central de Processamento Criminal, manteve a prisão preventiva de Gladson Acácio dos Santos e de Daniel Aleixo Guimarães. Ambos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que operava contra o sistema financeiro nacional. Gladson ficou conhecido por liderar um grupo que movimentou bilhões de reais e lesou milhares de pessoas, prometendo lucros fáceis em aplicações financeiras em bitcoins. Só que, de acordo com as investigações, tudo não passava de um sistema de pirâmide financeira. Um homem foi conduzido à delegacia depois de ser flagrado exercendo ilegalmente a profissão de guia de turismo em Arraial do Cabo. Um outro homem, que também se passava por guia, conseguiu abandonar o grupo pelo qual estava responsável antes da chegada dos agentes. Esse segundo também é suspeito de falsidade ideológica ao apresentar no pórtico da cidade nome e registro de guia de turismo que pertence a um outro profissional. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público dos 3 homens envolvidos na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Os réus, o policial militar Leandro Machado, Eduardo Sobreira Moraes e César Daniel Mondego de Souza, serão levados a júri popular. O advogado foi morto a tiros no centro do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro do ano passado. O crime foi cometido por motivo torpe, em razão da atuação profissional da vítima, que incomodou interesses de organização criminosa, jogos de aposta online e foi praticado por meio de emboscada. A data do julgamento ainda será marcada. E depois de um forte calor registrado pela manhã e também início da tarde de hoje, o tempo fechou e caiu muita chuva na região serrana. Em Nova Friburgo teve um deslizamento e uma casa foi interditada. Em Teresópolis chegou a chover granizo. A gente vai para a cidade conversar com o Marcos Wagner, que está chegando por aqui. Marcos, como é que está a situação na cidade agora? Pelo visto a chuva parou, deu uma trégua, né? Boa noite para você, Marcos. Boa noite, Michele. Para quem acompanha aqui o RJ2, felizmente a chuva deu uma trégua, parou por volta de 5h30 da tarde e não houve aqui alagamentos ou deslizamentos em Teresópolis. Mas hoje, aquele calorão intenso, rapidamente no início da tarde, deu lugar a uma chuva intensa, um tempo fechado. Começou a chover forte em Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis e em alguns lugares choveu até granizo. Aqui em Teresópolis, por exemplo, começou a chover forte por volta de 3 horas da tarde. Logo depois, moradores do 2º e 3º distritos começaram a publicar vídeos nas redes sociais mostrando o gelo se acumulando no chão, como em Sebastiana. Esse gelo acabou afetando plantações e estufas que foram atingidas. Já em Estrelinha, a água desceu forte, parecendo um rio pelas ruas do bairro. De acordo com a Defesa Civil de Teresópolis, a localidade onde mais choveu foi Bom Sucesso, 39,87 milímetros. Já a chuva de granizo foi registrada também em Pessegueiros, Caleme e Imbiú.
Já em Nova Friburgo também choveu forte e lá, infelizmente, uma casa foi afetada. De acordo com a Defesa Civil, houve um deslizamento de encosta onde uma residência foi interditada, deixando uma família de 4 pessoas desalojada, 2 adultos e 2 crianças. As equipes da Defesa Civil de Nova Friburgo seguem realizando atendimento às ocorrências. Houve ainda 2 quedas de árvores por lá. A média de chuva foi de 4,9 milímetros, mas no centro, em Catarcione, foi 23,4 milímetros. Já em Petrópolis, a Defesa Civil informou que registrou 2 ocorrências por conta da chuva da tarde de hoje. Uma queda de árvore que atingiu um imóvel no Vale do Carangola e uma queda de árvore na pista do Morém. De acordo com o CEMADEM, o maior acumulado de chuva registrado em Petrópolis foi em Correias, com 24,02 milímetros em 1 hora. Então, os moradores têm que ficar alerta, né? Se recebendo qualquer aviso, ligar, entrar em contato com a Defesa Civil em qualquer problema que for registrado pelo 199. Eu volto com você, Michele. Sem dúvidas. Muito obrigada pelas informações, viu, Marcos? Qualquer atualização, você chama a gente de novo. E já que a gente está falando de chuva na região serrana, a Ana Beatriz Rangel vai chegar para contar para a gente como é que fica o tempo em todo o estado. Haja força também para o ventilador e para o bolso, né, quando chegar a conta de luz. 13h25, RJ2 de volta. E em Macaé, a Polícia Federal localizou um homem condenado a 16 anos de prisão pelo crime de estupro. Vamos para lá conversar com a Andréia Freitas, que tem mais detalhes. Uma boa noite para você, Andréia. Oi, Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí que acompanha o RJ2. Pois é, essa operação da Polícia Federal foi hoje pela manhã, né? Os policiais federais conseguiram prender esse homem de 77 anos, condenado a 16 anos de prisão pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, né? A gente tem as imagens dele chegando aqui na delegacia da Polícia Federal, porque esse crime, gente, aconteceu lá em Cardoso Moreira, no noroeste fluminense, em 2013, e a vítima era uma pessoa com deficiência mental que convivia com o agressor. Então, esse homem foi preso aqui em Macaé, na casa do filho, onde ele se escondia aí da Justiça. Vale lembrar que nesta semana aqui em Macaé também, um outro homem de 39 anos foi preso aqui na cidade pelo mesmo crime. Ele foi condenado a 20 anos de prisão por abusar da própria sobrinha, uma criança cuja idade ainda não foi divulgada. Esse homem trabalhava no transporte escolar aqui da cidade, né, aqui em Macaé. Eu conversei mais cedo com o delegado da Polícia Federal, Adriano Soares. Vamos ouvi-lo. De 6 meses, desde que assumi, são mais de 30 prisões. Nesta semana, foi o segundo caso de preso por estupro de vulnerável. A gente tem percebido que isso ocorre de forma bastante ampla. Esse tipo de predador sexual sempre se vale da relação de confiança com a vítima, com seus familiares, para poder cometer seus ilícitos, né, os seus abusos. Então, naturalmente, a família acaba baixando a guarda. Então a intenção não é causar nenhum tipo de terror, mas ficar alerta e sempre observar os sinais ali para com a criança ou pessoa que tem algum tipo de deficiência mental. Pois é, né, Michele, vale todo o alerta, né, da Polícia Federal para as famílias, para os responsáveis, né, nesse momento tão delicado em que a gente está passando hoje em dia, né? Volto com você aí no estúdio. Tanta gente ruim no mundo, né, André, que baixar a guarda nem é mais uma opção. Muito obrigada pelas informações, viu, minha amiga? E a Operação Foco, programa do governo do estado que atua nas divisas do Rio de Janeiro, aplicou mais de R$500 bilhão em multas a transportadores de cargas. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o nosso repórter Josué Amador, que está no Rio de Janeiro. Chega por aqui. Uma boa noite para você, Josué. Oi, Michele, uma boa noite para você, uma boa noite também para você que está ligadinho aqui no RJ2 e uma boa noite para os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro, com essa informação de 535 milhões de reais que acabam entrando para os cofres do estado e que serão aplicados, segundo informações do governo, na saúde, educação, segurança e saneamento básico. Esse valor representa 165,4% a mais do que foi registrado no ano de 2020.
2023. Esse valor ele é contabilizado entre os dias 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro também do mesmo ano. Segundo informações do governo, os agentes da Operação Foco, eles abordam esses caminhões, essas transportadoras, e aí verificam como está o produto, se existe ali a nota fiscal, se está tudo corretamente. Caso haja alguma irregularidade, os fiscais são chamados e aí a multa ela é aplicada. Existem postos aí de fiscalização da Operação Foco em Campos dos Goitacazes, em Levi Gasparian, Angra dos Reis, Itaperuna e também em Itatiaia, e tem também a Operação Foco Volante aqui na região metropolitana. Então é mais um recurso que entra nos cofres do Estado para tentar equilibrar as contas, já que o governo começa agora 2025 com um déficit, Michele, de 14 bilhões de reais. Eu volto com você aí no estúdio. Já paga uma parcelinha, né, desse déficit. Obrigada pelas informações, Josué.